Que bom, glória a Deus pela sua presença neste lugar. Pai, nós te damos graças. Te damos graças, Pai. Que bom estarmos aqui. Que bom estarmos aqui, Senhor. Fala conosco. Tudo aqui é sobre Ti, Senhor. É sobre quem Tu és. É sobre a Tua presença. Senhor, ministra aos nossos corações. Nós queremos ouvir a Tua voz nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vocês estão me olhando? Há umas semanas atrás, o Senhor trouxe ao meu coração a palavra, honrando a palavra de Deus, né? E logo em seguida o Senhor disse para mim, se você tiver outra oportunidade, você vai falar sobre honrar a presença de Deus. E aí, graças a Deus, o Senhor preparou esse tempo e eu queria compartilhar isso com vocês. Então, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Lucas 10. O versículo é o 38. Lucas 10, 38. Diz assim, esse texto, o título desse texto é Jesus visita Marta e Maria. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não o incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Eu vou começar já confessando um pecado para vocês, já assim de cara. Esse era um dos textos que quando alguém falava que ia ministrar ele, eu já queria sair do culto. Toda Marta fica incomodada com esse texto. E estou aqui já confessando o meu pecado de Marta. Todas as vezes que eu via que alguém ia pregar, eu já ficava, não, acho que essa palavra aí não era boa. E é tão interessante porque é um texto tão conhecido de todos nós. É um texto tão famoso. Todo mundo conhece a história de Marta e Maria. Mas nesses dias, o Senhor tem me conduzido a ser como Maria. Sabe, eu quero dizer aqui que Deus ama as Marias e Deus ama as Martas. Tá tudo bem ser Marta. Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama as Martas, Ele ama as Marias. Não é sobre o coração de Deus, mas é sobre o coração de Marta e sobre o coração de Maria. E é tão interessante porque o título deste trecho diz assim, Jesus visita Marta e Maria. Sabe, a visita de Jesus era para as duas. Jesus foi se encontrar com Marta e com Maria. É tão interessante porque Jesus não foi lá só por causa de Maria. Jesus foi lá por causa de Marta e por causa de Maria. Outra coisa muito interessante é que quem vai receber Jesus na porta, quem que é? Olha aí no texto. Quem que recebe Jesus na porta? Marta. Gente, sou eu, você imagina? Se Jesus chega, a intrometida ia ser a primeira.
Nossa, Jesus chegou, vamos lá, vamos abrir a porta. Jesus, que bom que o Senhor veio. Eu imagino a alegria do coração de Marta. Ela foi rapidamente receber Jesus. Provavelmente Maria ainda estava, mas Marta foi rapidamente. E ela então recebe Jesus. Mas sabe, é interessante que Marta recebe Jesus, mas depois de recebê-lo, ela vai fazer outras coisas. E o texto diz que Maria, para tudo o que ela está fazendo, se assenta aos pés de Jesus para ouvi-lo. E eu fico imaginando, gente, Marta, toda Marta se incomoda com uma Maria. Não tem nenhuma Marta que vê a Maria nos pés de Jesus e acha aquilo normal. A gente se incomoda, toda Marta se incomoda com as Marias. Vocês não, mas eu me incomodo às vezes com as Marias. E é tão interessante porque Marta vai questionar Jesus. Jesus, eu estou aqui, desde a hora que o Senhor chegou, eu não parei quieta. Eu estou aqui fazendo almoço, eu estou aqui fazendo alguma coisa, preparando alguma coisa para o Senhor comer. Não te incomoda que a minha irmã fique aí? Porque a mim incomoda. Marta é tão transparente diante de Jesus, né? Mas é tão interessante, é isso que eu quero focar com você, na declaração de Jesus. Eu amo a declaração de Jesus neste texto. Quando ele diz, Marta, Marta, sabe o que eu imagino? Um sorriso lindo de Jesus. Eu não imagino Jesus bravo com ela. Jesus é como se ele passasse um raio-x em Marta e dissesse assim para ela, Marta, Marta, você está tão preocupada, você está tão inquieta. Jesus está passando o raio-x em mim e você nessa manhã. Muitos de nós nesses dias estamos inquietos e preocupados. E Jesus está nos visitando dia após dia. Mas o nosso coração está inquieto e preocupado. Jesus diz para ela assim, apenas uma coisa é necessária. Apenas quantas coisas são necessárias? Uma coisa é necessária. E olha essa declaração linda de Jesus. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa. E isso não lhe será tirado. Nada pode impedir o desejo, a escolha de Maria. E sabe, o que o Senhor tem falado comigo nesses dias é que nós somos pessoas que amamos o Senhor. Nós somos pessoas que amamos a presença de Jesus. Nós somos como Marta, dia após dia, buscando essa presença, abrindo a porta para essa presença. Nós todos os dias declaramos, Senhor, queremos da Tua presença. Nós cantamos isso nessa manhã. Senhor, nós queremos a Tua presença, nós queremos ouvir a Tua voz. E sabe, eu preparando essa palavra, o Senhor disse assim para mim, os meus filhos desta comunidade desejam a minha presença. Nós estamos aqui nesta manhã porque nós desejamos a presença. Você não saiu da sua casa porque você não tinha mais nada o que fazer. Nós saímos da nossa casa nessa manhã porque nós desejamos a presença do Senhor. Mas sabe, só desejar não é o suficiente. O Senhor tem falado no meu coração, sabe, Narjara, só desejar não é o suficiente.
É a mesma coisa quando a gente fala que quer emagrecer. Não vou pedir para você levantar a mão se você quer emagrecer, não vou pedir. Mas eu posso fazer uma pergunta? Só desejar emagrecer é suficiente? Não é suficiente. Só o desejo, o anseio do coração de desejar, de querer emagrecer, não é o suficiente. Sabe, desejar a presença do Senhor não é o suficiente. E o Senhor diz para mim, você precisa de duas coisas para honrar a minha presença. Você precisa de um desejo e você precisa de dedicação. Sabe, só desejar a presença de Deus não é o suficiente. Nós precisamos desejar e nos dedicar a este desejo. Nós precisamos ter atitudes práticas que revelem o quanto nós desejamos. As nossas atitudes práticas demonstram o quanto nós desejamos. E é sobre isso que o Senhor tem falado comigo nesses dias. Sabe, nós temos o desejo, nós temos o anseio, mas muitas vezes o nosso coração está inquieto e preocupado. Uma das coisas que nos impedem de estarmos na presença de Jesus plenamente é a inquietação e a preocupação. Sabe, Marta foi ali diante do Senhor e o Senhor disse, Marta, você está inquieta e preocupada. Mas Maria decidiu sentar-se aos pés. Sentar-se aos pés é um sinal de reverência à presença de Jesus. E para isso nós precisamos nos aquietar. Para nos rendermos à presença de Jesus, nós precisamos nos aquietar. Sabe, Jesus não ignora Marta. Jesus não maltrata Marta. Mas Jesus diz para ela, Marta, só uma coisa é necessária. Eu sei da sua intenção, eu sei da sua vontade, eu sei do seu desejo, mas eu quero dizer para você, Marta, só uma coisa é importante. Só uma coisa é necessária. Sabe, nós achamos que nós precisamos de muitas coisas. E cada dia que passa, nós achamos que precisamos de alguma coisa a mais do que nós achávamos que precisávamos ontem. É um aparelho novo que surgiu, é uma roupa que lançou. A gente sempre tem a sensação que precisa de algo mais. Nunca é o bastante, nunca é o suficiente. Nós sempre estamos em busca de algo mais. Mas Jesus está dizendo aqui para mim e para você nesta manhã, apenas uma coisa é necessária. E essa uma coisa é a minha presença. Eu acho tão interessante que tem um livro, não sei se vocês já leram, é um livro antigo, mas é um dos meus livros preferidos e eu quero indicar para você, chama assim, Ocupado Demais para Deixar de Orar. E esse livro fala que quanto mais ocupados nós somos, quanto mais tarefas nós temos, quanto mais funções nós temos para exercer, mais nós precisamos orar. Mas hoje nós vivemos dias que vamos fazer tudo primeiro. Se sobrar um tempinho, eu vou orar. Vocês não fazem isso, mas eu já fiz muito isso. De fazer um monte de coisa, aí à noite, a hora que você deita, você fala, agora eu vou orar. Só que você já está exausto. Vocês não fazem, eu tenho certeza. Gente, eu já orei pelo Romário. É sério isso. Há muitos anos atrás. Eu comecei minha oração para dormir. E comecei, Senhor, obrigado por esse dia, Senhor, abençoa o Romário. E, gente, a hora que eu me toquei do que eu estava orando,
Eu sou intercessora. Não, gente, eu estava cochilando já. Sabe, honrar a presença de Jesus, honrar a presença de Deus, é dar a Ele a primeira coisa. O primeiro tempo, o melhor das nossas forças, o melhor da nossa energia, o melhor do nosso dia, é dar para Ele as primeiras coisas. E sabe, é tão interessante que essa passagem mostra o coração de Maria disposto a se aquietar, a parar, a sentar aos pés de Jesus. E isso mostra alguém que aprendeu a honrar a presença de Jesus. Mas eu queria compartilhar um outro texto com vocês, que está lá em Deuteronômio, capítulo 5. O versículo é o 23. E aí eu vou falar um pouquinho sobre como não é honrar a presença de Deus. Abra aí. Aqui nós vemos um texto, que esse texto está no meu coração. Bem no comecinho desse tema, o pastor César falou sobre Moisés. Que Moisés disse, se a tua presença não for comigo, eu não irei. Lembra disso? Quem estava aqui nessa pregação? E esse texto tem me falado tanto comigo desde então, e eu queria compartilhar com vocês. Diz assim: quando vocês ouviram a voz que vinha no meio da escuridão, enquanto o monte ardia em chamas, todos os líderes e autoridades de suas tribos se aproximaram de mim e disseram: o Senhor nosso Deus nos mostrou sua glória e grandeza, e ouvimos sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com os seres humanos. Uau! Olha que sensacional. E, no entanto, ainda estamos vivos. Mas por que colocaríamos a vida em risco outra vez? Se o Senhor nosso Deus falar conosco novamente, sem dúvida morreremos. E seremos devorados por seu fogo temível. Pode alguém ouvir a voz do Deus vivo falando no meio do fogo como nós ouvimos e sobreviver? Aproxime-se você, Moisés, e ouça o que diz o Senhor nosso Deus. Depois volte e diga-nos tudo o que o Senhor nosso Deus lhe disser. Nós ouviremos e obedeceremos. Gente, essa é uma declaração tão controversa do povo de Israel. Você imagina esse povo? Eles começam o texto dizendo assim, nós vimos a presença de Deus. Nós vimos que Deus fala com os seres humanos. Eles tiveram uma experiência maravilhosa com a presença de Deus. Mas sabe o que aconteceu? Eles ficaram com medo. Eles disseram assim, vamos colocar a nossa vida em risco de novo? Então faz o seguinte, Moisés, vai lá, sobe o monte, escuta o que Deus tem para falar, volta e conta para nós. Aqui nós vemos um povo que não estava honrando a presença de Deus. Um povo que não estava disposto a subir o monte e ouvir a voz de Deus diretamente. Sabe, nós vemos aqui que o povo ficou com medo, porque eles ficaram com medo de morrer. Eles disseram, será que alguém pode ir até a presença de Deus e sair da mesma maneira? Será que alguém pode ir até a presença de Deus e sair vivo? Sabe, nesses dias o Senhor está nos chamando para a sua presença. Mas muitas vezes nós não estamos dispostos a pagar o preço da busca dessa presença. Nós estamos com medo de subir o monte.
E aí nós pedimos para o líder da célula fazer isso por nós. Nós pedimos para o pastor fazer isso por nós. Nós pedimos para o pessoal do louvor fazer isso por nós. Porque nós temos medo de ir até a presença do Senhor, de pagar o preço. E sabe, é tão interessante que esse texto é algo tão profundo, porque ele é uma verdade. É impossível estar na presença de Deus e sair a mesma pessoa. É impossível estar na presença de Deus e sair de lá da mesma forma como a gente chegou. E por isso a gente tem tanto medo. Porque a gente tem medo daquilo que o Senhor vai pedir. Essa semana eu estava com uma amiga e ela compartilhou isso sem saber que eu ia ministrar isso. Ela disse assim: Narjara, sabe por que às vezes eu não busco mais o Senhor? Porque eu tenho medo do que Ele vai me pedir. Por que às vezes eu tenho dificuldade de dobrar os meus joelhos, de jejuar, de ir um passo a mais? Porque eu tenho medo do que Ele vai me pedir. O que está nos impedindo de buscarmos a presença de Deus? O nosso coração está inquieto e preocupado? Nós estamos com medo do que Deus vai pedir para nós? Nós estamos com medo das transformações que o Pai vai querer fazer no nosso coração? Sabe, eu achei tão interessante a declaração de Jesus, que Ele diz assim, ó, Maria escolheu a melhor parte. Maria fez a escolha certa. Sabe, honrar a presença de Deus é uma escolha. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim, honrar a presença de Deus é uma escolha. E aí você me pergunta assim, ó, Narjara, mas como que eu faço isso então? Eu quero honrar a presença de Deus, eu quero honrar a presença de Deus, como eu faço? E essa é uma pergunta que eu tenho feito nesses dias. Senhor, como que eu honro a Tua presença? Eu quero honrar a Tua presença. E então o Senhor me levou para o texto de Efésios, que o pastor César já citou aqui nesta manhã. Falei, olha, já vai começar a pregar. E ainda o texto que eu vou falar? Mas glória a Deus que é o Espírito Santo, né, amados? Não é nem sobre mim, nem sobre o pastor César, mas é sobre o que ele quer comunicar. Efésios capítulo 5, versículo 15... Tem umas diquinhas aí de como nós podemos honrar a presença de Deus. Diz assim, portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Não hajam de forma impensada, mas procurem entender qual a vontade de Deus, a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o texto que o pastor César falou aqui, de não vos embriagar com vinho. E foi tão interessante, porque quando o Senhor me deu esse texto, eu falei, se tem uma palavra que eu tenho... Olha, essa eu posso pôr em prática facilmente, é não se embriagar com vinho, porque eu não gosto de vinho. Aliás, já tentei ser chique, mas não vai. Não gosto do sabor, não sei o negócio de girar, não sei nada de vinho. Falei, olha, essa palavra, Senhor, eu estou tranquilinha. Sabe qual a possibilidade de eu me embriagar com vinho? Zero. E aí eu estava fazendo a minha devocional com o meu celular do lado, e aí o Senhor disse assim, olha para o seu vinho aí.
Você tem vinho aí? Seu vinho está aí com você? Hã? Tem vinho aí? Sabe, queridos, nós nos embriagamos com isso. Nós nos embriagamos com o controle do videogame. Nós nos embriagamos com o controle da TV. Nós nos embriagamos com o computador. E eu achei tão interessante porque eu estava compartilhando essa palavra com a pastora Marisa e ela usou uma palavra que eu gostei bastante. Ela disse assim: nós nos embaraçamos com essas coisas. Sabe qual é o problema do vinho? Ele nos embaraça. O que embaraça você? Você já teve essa impressão de que você fala assim, eu não tenho tempo para nada, mas você senta, pega o seu vinho, e aí quando você vai desligar o vinho, você ficou 2 horas com ele. O que embriaga a gente? Porque ele está dizendo assim, ó, você quer ser cheio do Espírito? Você não pode estar embriagado. Se você quer ser cheio do Espírito, você não pode estar embriagado. O que tem nos embriagado? E aí sabe qual é o pior? Quando a gente termina o dia, a gente está cansado, sobrecarregado, triste, frustrado. E aí sabe o que nós dizemos para o Senhor? Não tive tempo para orar. Eu não tive tempo para pegar a palavra. E aí o Senhor me deu uma frase. Esses dias eu falei que eu estava muito corrida. E aí, a gente tem orgulho de falar isso, né? A gente fala com a boca cheia. Eu sou muito ocupada, eu tenho muitas coisas, minha agenda é lotada. A gente fala com muito orgulho disso. Ser Marta na nossa sociedade é sensacional. Ser Maria é fora de moda. Parar? Como assim? Não, as coisas são rápidas. Você tem que ter a agenda lotada. E aí o Senhor disse para mim assim, numa devocional, como dizer ao dono do tempo que você não tem tempo para ele? Nós só estamos aqui vivos, respirando nesta manhã, porque Ele decidiu que nós ainda temos que estar aqui vivos. Porque a hora que Ele não quiser mais... E aí, como dizer para o dono do tempo que nós não temos tempo para Ele? Sabe, queridos, o Senhor me disse que essa igreja não tem problema com falta de desejo da presença de Deus. O Senhor me disse assim, Narjara, você não tem problema com a falta de desejo de Deus. Você deseja, eu vejo isso. A comunidade da graça em Atibaia não tem problema com desejo por Deus. O Senhor disse para mim, tem pessoas aqui, nessa manhã, que têm pedido, eu quero mais da presença de Deus. E o Senhor está falando, essa igreja não tem problema com desejo. Mas o Senhor está perguntando para mim e para você, nós estamos inquietos e preocupados? Nós temos medo da presença? Nós estamos embriagados com o vinho e não estamos conseguindo demonstrar esse desejo na prática, em atitudes? Então a minha pergunta para nós nesta manhã é: quanto nós estamos dispostos a deixar para que Ele nos encha?
quanto do nosso tempo, quanto das nossas energias nós estamos dispostos a deixar para que Ele nos encha. Quanto da nossa vida, dos nossos dias, nós estamos dispostos a entregar para honrarmos a presença de Deus. E para encerrar, eu queria compartilhar algo que o Senhor falou numa devocional. Eu tinha acordado de madrugada, eu estava orando, e eu clamando: Senhor, eu quero mais da Tua presença, eu quero mais da Tua presença, eu quero mais da Tua presença. E o Senhor disse assim para mim: Narjara, o quanto eu tenho para te dar da minha presença, essa quantidade é infinita. Eu quero saber quanto de vazio você está disposta a dar para mim, para que eu encha. Sabe, às vezes nós cantamos aqui: enche-me Deus, enche-me da Tua presença, enche-me Espírito Santo, enche-me. E o Senhor está dizendo para nós nesta manhã: o eu encher você é mais sobre o quanto de você é meu do que o quanto eu sou de você. Quanto do seu dia é do Senhor? Quanto das suas forças é do Senhor? Quanto da sua energia, quanto do seu dinheiro, quanto do seu tempo você está disposto a entregar para que Ele encha? Quanto você está disposto a renunciar, a abrir mão, a entregar para que Ele encha? E para encerrar, o Senhor disse para mim: que Ele quer nos levar para um outro nível. O Senhor quer levar eu e você para um outro nível na presença dEle. Mas não é sobre o quanto Ele tem para dar, mas é o quanto nós temos de vazio para receber. Quanto nós estamos dispostos a abrir mão das nossas dores, da nossa justiça própria, da nossa opinião, da nossa vontade, para que Ele venha e nos encha. Eu quero perguntar para você nessa manhã: quanto de você Deus tem? Quanto de mim e de você Deus tem? Sabe por quê? Porque o quanto Ele tem dele para nós é infinito. Se hoje eu tivesse aqui 10 litros de azeite do melhor, da melhor safra de azeite, se eu tivesse 10 litros e falasse: eu vou dar para você esse azeite, sabe o que ia determinar o quanto de azeite você teria? O tamanho da sua vasilha. Eu posso ter 10 litros de azeite, mas se você vier com uma garrafinha de 500 ml, quanto você vai ter? Não é sobre o quanto Deus tem para dar, é sobre o quanto eu quero receber. Os músicos podem subir. E eu quero dizer para você, se você está pensando aí no seu lugar que isso é uma palavra de confronto, eu quero dizer para você, isso é uma mentira. Isso não é uma palavra de confronto. Isso é um convite amoroso. Isso é um convite de um pai que está dizendo: eu quero te dar muito mais do que o que você quer receber. E para encerrar, eu vou voltar no povo de Israel. Aquele povo viu os maiores milagres da história da humanidade. Nenhum povo viu mais milagre do que o povo de Israel. Eles viram roupa crescer, eles viram comida cair do céu, eles viram mar abrir, mas eles eram insatisfeitos, eles eram murmuradores, nada estava bom, porque eles rejeitaram
a única coisa necessária, a presença de Deus. Sabe o que vai nos manter nesses dias difíceis? Não é o sobrenatural, não são os milagres, mas é a presença de Deus. Sabe por que nós estamos insatisfeitos? Porque nada está bom? Por que a gente está sempre triste? Porque nós estamos experimentando o sobrenatural. Mas muitas vezes nós estamos dizendo: Moisés, sobe o monte. Vai, escuta e depois me conta. Eu queria convidar você a se colocar de pé nessa manhã.